O Bolsonaro está brincando de convocar as pessoas contra o Congresso Nacional e ainda que você seja de esquerda, eu vou provar para você que a maioria dos brasileiros é a favor do fechamento do Congresso Nacional, ainda que não saibam. O que significa isso? Significa que a ideia dele de diminuir o poder do Congresso, de aniquilar o Congresso Nacional, pode dar certo. Para te provar que isso pode dar certo, eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha dos deputados e senadores? É claro que nesse momento você se lembrou daqueles deputados e senadores que você não gosta. O que significa que se você é de esquerda, você se lembrou de uma Joyce Halsemann, se lembrou do filho do Bolsonaro, provavelmente você se lembrou de uma Janaína Pascoal. Agora, se você é de direita, você deve ter se lembrado da Maria do Rosário, né, que é o terror do Bolsonaro. Uma coisa é certa, dentro do Congresso existem pessoas que você não gosta. E por que isso é importante? É importante que, a partir desse tipo de técnica, ou seja, atacar uma instituição que tem alguém lá dentro que você não gosta, o Bolsonaro vai conseguir levar pessoas às ruas para atacar o Congresso Nacional. E tem um outro ponto. Uma coisa que nós precisamos concordar, ainda que a gente seja obrigado a concordar que o Congresso Nacional representa a representatividade e a democracia, uma coisa que a gente precisa concordar é que a tradição do Congresso Nacional é chantagear o presidente da República para arrancar dinheiro do presidente da República e atrapalhar o trabalho do presidente da República. Quem que tirou a Dilma Rousseff do poder? Foi o Congresso Nacional. Quem que tirou o Collor do poder? Não foram as falcatruas do Collor, foi o Congresso Nacional. Quem que fez essa crise econômica que a gente está vivendo hoje acontecer? A pirraça do Congresso Nacional. O que eu quero dizer para vocês é que no coração do brasileiro existe talvez um ódio maior a respeito do Congresso Nacional do que a respeito do Satanás, porque uma coisa todos têm certeza, o Congresso Nacional existe. E é por causa desse ódio que essa estratégia do Bolsonaro pode dar certo. Olha, o Hitler conseguiu fechar o Congresso da Alemanha com mais de 99% de votos num plebiscito, ou seja, o povo votou pelo fechamento do Congresso da Alemanha e a justificativa foi muito simples, ele não valia para nada, porque ele tinha medo do Hitler e votava sempre a favor do Hitler. Aqui no Brasil, a coisa é o contrário. Aqueles que apoiam Bolsonaro justificam que o Congresso Nacional não está deixando aquele que seria o melhor presidente da República governar. O mais importante de tudo é que tanto uma opinião quanto a outra opinião, elas, no final das contas, se convergem em uma direção. Político não presta. Essa é a ideia consolidada na cabeça do brasileiro hoje em dia. Político não presta. Se político não presta, acabar com o Congresso Nacional é uma oportunidade de despedir políticos. E tem mais. Vocês já pararam para pensar no poder do argumento de falar que acabar com o Congresso Nacional vai economizar tantos bilhões de reais por mês? Já pararam para pensar na propaganda que pode ser feita mostrando quanto ganham os assessores parlamentares? Quanto ganham os deputados, os senadores? Ah, mas os filhos do presidente da República estão lá. Eles estão lá, mas saindo de lá eles vão direto para o governo federal. Gente, isso não é brincadeira. Existe uma possibilidade concreta de fechamento do Congresso Nacional. Essa possibilidade é concreta porque o nojo da classe política está presente no coração do povo brasileiro e não existe muita tendência de resistência dentro do nosso povo contra o fechamento do Congresso. E aí entra o problema do fechamento do Congresso. O Congresso representa, em primeiro lugar, uma oportunidade de deputados e senadores tomarem o dinheiro público do presidente na hora que projetos como, por exemplo, a reforma da Previdência vão ser votados. Isso mesmo. O Congresso representa uma grande desgraça para o Brasil, mas em contrapartida, o Congresso representa também uma possibilidade de freio de coisas absurdas, o que significa que, apesar do Congresso vender
decisões importantes como a reforma da Previdência, apesar do Congresso ser crápula, tem horas que o Congresso funciona evitando que o presidente tome atitudes que possam ser extremamente maléficas para a sociedade. O enfraquecimento do Congresso, nem estou falando do fechamento, só o enfraquecimento do Congresso daria para o presidente da República o poder de decidir coisas que seriam pesadíssimas para a sociedade brasileira se fossem definidas só por uma pessoa que a gente sabe que é controlada pelos gringos. Imaginem vocês que o Congresso Nacional é necessário para assinar embaixo de um tratado internacional. Aí vamos imaginar que o Bolsonaro decida, por exemplo, doar a Amazônia para os Estados Unidos. Eu estou falando isso que é uma coisa muito absurda, a gente sabe que é absurda, mas é possível. Isso não aconteceria porque seria, obviamente, um impacto muito grande nos votos daqueles deputados e senadores, mas eles não votam mais, eles não participam mais, o Congresso foi fechado. Já pensou por quanto o Bolsonaro poderia sozinho vender a Amazônia? Vocês já pararam para pensar por quanto o Bolsonaro poderia vender sozinho, sem participação do Congresso, os Correios? Já pararam para pensar se todo o debate político a respeito de privatizar a água, todo o debate político a respeito de privatizar o sistema elétrico, todo o debate político a respeito da estabilidade do servidor público deixasse de ser debate político e tornasse decisão monocrática de uma pessoa, só do presidente da República? E pior, de um presidente da República que está na coleira de casos como o caso Queiroz, caso Marielle, um presidente da República que obedece quem a gente nem sabe quem. Muita atenção. O gostinho de fechar o Congresso Nacional, ele vai bater no seu coração de uma forma muito interessante. Ainda que você não seja apoiador do Bolsonaro, quando o papo de fechar o Congresso Nacional chegar de forma definitiva, você vai se lembrar daquele deputado, daquele senador que você não gosta. Mas a brincadeira é muito perigosa. Hitler fez isso, depois que ele fez isso, ele começou a aprovar leis pesadíssimas contra o povo, e o resto da história a gente não precisa contar. Muito obrigado, se inscreva no canal Leonardo Estopa e até mais.